Esse é o seu ponto de partida de sexta-feira. Seja muito bem-vindo, você aí, Pedro Doria. Como vai, senhora, doutora Yasmin? Tudo certo, Pedro. Eu queria começar com uma pergunta. A gente não faz abertura, não? Não, a abertura é essa. Olha só, veja só você. Eu queria começar apenas te perguntando isso. Mas não tem nenhum espaçozinho pra a Beca poder botar uma vinheta, uma coisa assim? Você quer muito um espaço pra mim? Não, é só uma ideia. Olha só, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Não estraga a surpresa. Vamos lá, não te interrompo mais. Você acha que a gente realmente é a média das pessoas com quem a gente convive? Você concorda com essa afirmação? Não acho que sejamos. Não? Não. Nem mesmo assim na política, quando a gente tem que, enfim, formar alianças, enfim, não tem nada a ver. Não, eu realmente não acho. Acho que a gente é uma mistura do que nossos genes determinam que a gente vai ser com as experiências que a gente vive. Então, claro, as pessoas com quem a gente convive desde a infância, e principalmente as pessoas que a gente convive lá na infância, é claro que tem muita influência, não é toda a influência, mas tem muita influência sobre quem a gente termina sendo, mas não é uma média. Certo. Tem pessoas que podem ter uma influência gigante e tem pessoas com as quais a gente convive que podem não ter influência nenhuma. Tem pessoas com quem a gente convive que podem ter influência negativa, quer dizer, a gente tende a ser o contrário. Então, eu não diria que é uma média, não. Perfeito. Tô te perguntando isso porque Lula tá em viagem diplomática e aí, bom, se encontrou com 29 chefes de Estado, representantes, e entre eles, eu não queria interromper você bebendo água, mas quantos democratas mesmo? Tinha mais um. Além dele próprio? Isso. Entendi. E isso passa uma certa imagem. A gente estava falando disso nos bastidores antes, né? A gente estava falando isso nos bastidores, mas veja, eu não acho que Lula seja um proto-ditador. Lula não poderia ser um ditador, por uma razão muito simples. A esquerda não tem número o suficiente no Brasil para fazer uma ditadura. Então, para a esquerda no Brasil, só existe um caminho para chegar ao poder, que é o caminho do voto, é o caminho democrático. A direita não. A direita pode chegar ao poder pelo voto e, mais de uma vez, chegou ao poder por um golpe militar. Então, aí as pessoas às vezes se viram, mas Getúlio Vargas, tal. Olha, no seu governo civil, no seu governo em que ele foi eleito, Getúlio estava num partido de esquerda, mas o governo dele no Estado Novo não é um governo de esquerda, tá? É um governo desenvolvimentista, como os governos Médici e Geisel foram, diga-se de passagem. Ser desenvolvimentista não quer dizer ser de esquerda. Isso posto, eu não estou dizendo que eu acho que o Lula seja um democrata apenas porque ele não poderia ser um ditador. Digamos que fosse possível fazer no Brasil o que Hugo Chávez fez na Venezuela, o que Daniel Ortega fez na Nicarágua, o que Fidel Castro e Che Guevara fizeram em Cuba. Digamos que fosse possível. Eu não acho que o Lula tenha vocação para ser um ditador. Eu não acho que o Lula, pessoalmente, é um cara que não seja um democrata. Até porque a principal característica do Lula como político, é uma característica que é muito de político democrata. Porque a principal característica, desde que ele era líder sindical, é a capacidade de negociar. É a capacidade de sentar com alguém que tem opiniões muito diversas e sair encontrando os pontos de encontro e construir uma ponte e um acordo que seja possível e tolerado pelos dois lados, ou por 3, 4. Às vezes, numa negociação política, você tem que envolver mais pessoas. Agora, o que eu estou dizendo naquele ponto de partida, a respeito da presença do Lula com os ditadores, não é
que o Lula seja um proto-ditador, que o Lula seja um autoritário. Eu não acho nenhuma dessas duas coisas. Agora, o Lula não tem uma compreensão democrática de como o mundo funciona. Porque se ele tivesse uma convicção democrática, a democracia liberal é uma ideologia. E parte do que sustenta a ideia de democracia, parte do que sustenta a proliferação de democracias, aquilo que faz com que democracias sejam fortes, e isso, cara, a gente tem a ciência política, trocentos estudos, e é estudo quantitativo, querendo dizer, comparando, olha, tal lugar em tal época, com tal lugar em tal outra época, com tal... E você começa a perceber um padrão que é o seguinte, quando você tem um monte de democracia ao redor, o país que está ali no meio tende a ser uma democracia. É mais difícil você fazer uma ditadura quando todo mundo ao redor são democracias consolidadas. Não quer dizer que seja impossível, mas se torna muito mais difícil. Enquanto que se você tem mais e mais ditaduras, você tende a empurrar determinados... É muito difícil para um país se manter uma democracia quando todo mundo em volta seja uma ditadura. Se torna muito mais raro. Então, a ideia aqui é o seguinte, quando você é um democrata que põe a ideia de democracia no centro da sua visão política, um dos conceitos dos quais você parte é essa ideia de que se é fundamental que o seu país seja uma democracia, se você sente que a democracia do seu país está em risco, um dos trabalhos que você tem que fazer é o trabalho de fazer alianças com outras democracias, incentivar o surgimento de mais democracias no planeta. E, embora você tenha muito estudo de ciência política mostrando que esse padrão se repete, que quando as democracias quando uma democracia começa a deteriorar, as outras democracias ao redor começam a deteriorar, e que esse troço é um efeito cascata. Quanto mais democracia, quanto menos democracia, menos democracia. Embora você tenha muito estudo fazendo isso, demonstrando isso, este é um governo que, na sua política externa, não está nem aí para essa questão. Eles têm uma preocupação muito mais... A política externa brasileira é muito mais orientada por um anti-americanismo do que por ideais democráticos. Então, eu sei que talvez para algumas pessoas esteja parecendo incoerente, mas o que eu estou dizendo essencialmente é o seguinte, o Lula é um líder democrático. Ele não é um cara que queira, me parece, ter uma ditadura se fosse possível. Ele não é. Se fosse possível para a esquerda fazer uma ditadura no Brasil, eu não acho que o Lula seria o líder dessa ditadura. Mas, ao mesmo tempo, ele tem muitas preocupações, e a preocupação com... a gente precisa defender essa coisa muito preciosa que é a ideia da expansão do número de democracias no planeta, porque é isso que vai consolidar os regimes democráticos, inclusive no Brasil, que é isso que vai bloquear o avanço da extrema-direita. Isto não é um conceito que passe pelas preocupações deles, eles não percebem isso, eles não compreendem isso, eles não estão nem aí para isso. Então, esse é o ponto que eu queria fazer naquele ponto de partida. Perfeito. E olha que tudo isso foi porque eu te perguntei se a gente é a média ou não das pessoas com quem a gente convive. Eu sigo achando que não somos. Caraca. Vamos nos aprofundar mais nessa questão do que parece paradoxal dizer que, enfim, como é que um governo que defende uma democracia se alia ou topa fazer negócio, estar junto de governos ditatoriais. Eu vou ler então, vou trazer a pergunta do Plínio. Ele falou o seguinte: Pedro, uma questão bastante importante. Outros países democráticos não estabelecem relações com países sabidamente ditatoriais? E como você analisa a participação do Brasil, por exemplo, nos BRICS? O Brasil deveria sair desse grupo? Creio que devemos considerar o seguinte: relações entre países, como os políticos em geral,
não há coerência entre ideais defendidos com as relações concretas do poder político ou econômico. Costumo dizer que ninguém consegue ser 100% coerente 10% do tempo. Não, mas eu acho que essa não é a questão. Por exemplo, depois da Rússia, Lula foi para a China. Eu vejo zero problema naquela viagem. Aliás, eu vejo zero problema nele viajar para a Rússia e fazer algum tipo de negociação. Democracias convivem com ditaduras. Democracias fazem negócios com ditaduras. A gente tem... E o Brasil tem uma tradição de manter relacionamento diplomático com o maior número possível de países. Eu acho isso ótimo e não vejo nenhum problema nisso. Lula foi celebrar o poderio militar russo. Sim, no dia da vitória. Sim. Ali era a celebração do poderio militar russo de um país que fez uma coisa que é, na minha opinião, a ação mais absurda cometida por qualquer país no mundo nesse momento. Que é uma guerra de anexação. Que é o objetivo de você entrar num determinado território de um outro país, de um país vizinho, para anexar aquele território. Alguém vai se virar e falar, mas você defende Israel, tudo mais. Cara, como Benjamin Netanyahu começou a falar, esse conflito se transformar num processo de anexação de Gaza por Israel, é tão absurdo quanto o que a Rússia fez com a Ucrânia. Mas se torna possível você falar disso, como se torna possível Trump falar de anexar a Groenlândia, anexar Canadá, Isso tudo é tornado possível por causa da ação de Vladimir Putin sobre a Ucrânia. Seguindo aqui, eu vou ler o comentário do André. Ele foi duro, falou o seguinte: Pedro, a sua análise parece a de um calouro de universidade. O que diabos o Brasil tem a ganhar com ficar ao lado da Europa e dos Estados Unidos? De um lado, temos um bloco que enrola 30 anos para fechar um acordo com o Mercosul. Do outro, um país que nos considera quintal e faz um golpe aqui assim que for do seu interesse. O grande ponto é que todo mundo já entendeu que a democracia liberal só é democrática para quem tem dinheiro. Nós temos que nos aliar com quem quer de fato fazer bons acordos para nós. Se Estados Unidos e Europa quiserem fazer isso, ótimo. Se não quiserem, como agora, temos que procurar bons parceiros à revelia do que o primeiro mundo, entre aspas, ele colocou, vai achar. Não, tudo bem. Eu realmente parto do princípio de que democracias liberais são boas. E eu não tenho, de novo, nenhum problema com o Brasil fazer acordo comercial com qualquer país. Inclusive com a Rússia, diga-se de passagem. Mas aí tem uma questão de premissa mesmo. Ele pode considerar que a minha opinião é primária, não tem nenhum problema. Ele não é o único que considera isso, muita gente acha isso. Mas eu parto do princípio de que incentivar democracias é boa política, ter excelente relacionamento e priorizar relacionamento com democracias é boa política, e que neste momento da história não só é boa política, como é uma política fundamental para manter a nossa democracia. Mas isso tem a ver com a minha visão de mundo, que obviamente não é a mesma dele. A Simone Moraes, ela levantou a seguinte questão. Pelos comentários, vejo que as pessoas não defendem valores, defendem políticos. E eu me pergunto como, depois de sobrevivermos ao governo de um narcisista e adentrarmos ao governo Lula, imerso num escândalo de corrupção, e não qualquer escândalo, tendo em vista o público-alvo, pode alguém continuar defendendo políticos? Como ter esperança de um futuro melhor para o Brasil? Não tem otimismo que resista a tudo isso. Eu acho que defender políticos é um pouco da natureza humana. E a maior parte das pessoas não pensa sobre política de forma organizada. É movida por paixão mesmo, por emoções. E quando você, mesmo que seja alguém que acompanha muito política e tudo mais, quando o drive principal é a emoção, a ira, a paixão, o ressentimento, né? Quando o seu drive principal é esse,
é mais fácil você pensar em política como representada por determinadas pessoas. Personificar as suas ideias em um indivíduo. Tanto no inimigo quanto no aliado, sabe? Bem dicotômica, né? Aquela coisa bem bom e mal. Eu acho que... Não é que eu discorde dela. Eu só acho que é um pouco da natureza da política que muitas das pessoas pensam em política como... esse é o líder que eu escolho para mim, entendeu? Para o meu grupo e tal. E isso mexe com paixões mesmo, faz parte. Pedro, mudando de assunto, indo agora para o outro ponto de partida, você fez um caminho diferente do que você costuma fazer, assim. Não estou fazendo uma crítica, estou apenas salientando. Sim, senhora. Que você costuma pegar fatos mais quentes, assim, do noticiário para tratar. E dessa vez você fez uma escolha diferente. A gente tem até um curso no meio sobre esse assunto com o Christian Lynch, bem legal. Mas você quis explicar um pouco mais, o título desse ponto de partida foi O que pensa um liberal, não é? Se eu não me engano. E você quis explicar essas correntes, pensamentos, ideologias políticas, as três pilares, esse tripézinho, né? O conservadorismo, o socialismo e o liberalismo. E bom, aí você acendeu aí a chama nos meios que eles estavam querendo justamente para te cutucar. E aí não tem como eu não trazer. Vamos começar começando. Primeiro, que você costuma se definir, você traz isso abertamente aqui, como um liberal. Só que o Danilo não concorda. O Danilo acha que você é, sei lá, fake. Pedro pode ser tudo menos liberal. Liberal é o patrono Ludwig von Mises. Pedro já chegou ao absurdo em afirmar que deveria criar lei para que o Congresso Nacional seja formado em 50% por mulheres, tirando a soberania do voto. E aí, Pedro? E aí, você acha que você tá... O que você acha? Eu não sei, agora eu tô na dúvida. Será que eu sou um conservador enrustido ou sou um socialista enrustido? Pois é, cara, pode ser tudo aqui um grande teatro. Quem sabe? Vamos lá. Essa pergunta sempre me diverte. Quando começa com... Eu vou ficar reparando se você tá meio trêmulo, se você tá nervoso, para ver se você tá mentindo, sei lá. Essa conversa começa da seguinte maneira. Existe no movimento liberal em particular essa polícia do que é liberal e o que não é. Não basta você se considerar de um determinado grupo, como se tivesse até alguma vantagem você de ser do grupo com menos representação na sociedade brasileira, porque o liberalismo cabe numa Kombi, né? Não basta a autodeterminação. Não basta. Você precisa cumprir a tabela do bingo todo. Tem que ter um crivo. Chama o IBGE. Isso. Existem 3 escolas importantes de liberalismo no mundo, no século XX, tá? Uma é a escola austríaca e o Mises é meio que o pai dessa escola austríaca. Isso não quer dizer que todos os liberais austríacos fossem dessa escola austríaca, não, tá? Sim. O Karl Popper, que é o meu austríaco favorito, não era da escola austríaca, mas essa é uma outra história. Aí você tem o liberalismo britânico e o liberalismo alemão. São 3 escolas diferentes, a britânica, a alemã e a austríaca. E são de longe as mais influentes. Na verdade, a mais influente é a escola com a qual eu me identifico mais, que é a inglesa. Que começa com um pensador chamado John Stuart Mill, do qual eu falo o tempo todo, e aí vai para... tem um cara chamado L.T. Hobhouse, tem uma pancada de pessoas. E você tem o ordoliberalismo alemão também, que é uma coisa ali entre guerras, e o que os ordoliberais estão tentando responder é o que aconteceu com a República de Weimar, por que a democracia entre guerras alemã ruiu. E muito da divisão dessas 3 escolas, a escola austríaca, a escola britânica e a escola alemã, também está ligado muito à Grande Depressão. Porque você precisa explicar o que acontece para a economia do mundo entrar em colapso, como ela entrou entre os anos 20 e os anos 30.
O que acontece aí? Você tem ali, o liberalismo começa com John Locke no século XVII, aí você tem no século XVIII uma riqueza imensa de pensadores, né? Voltaire, Montesquieu, Adam Smith, David Ricardo, tipo, tem gente que não acaba mais pensando no século XVIII. Você tem, no final do século XVIII, as revoluções liberais, né? A Revolução Francesa, a Revolução Americana, e aí você desemboca no século XIX, e no século XIX você tem a experiência britânica, e a experiência britânica é muito importante, porque como os ingleses começam muito antes de todos os outros países a Revolução Industrial, que é no finalzinho da primeira metade do século XVIII que os ingleses começam a ter indústria pra cacete e deixam de ser uma nação agrícola. É o primeiro país europeu, é o primeiro país do mundo a viver isso. E por isso mesmo, quando você chega no século XIX, os ingleses são os primeiros a viver de perto aquilo que a gente chama de laissez-faire faz. O laissez-faire que é aquela coisa do deixa estar. Ou seja, nós não vamos intervir nunca na economia. Nós vamos dar total liberdade à economia. Então todo mundo pode fazer o que quiser. Os ingleses enxergam aquilo e você começa a ver uma deterioração social na Inglaterra, principalmente cidades como Londres, como Manchester, que são as cidades que têm esses centros industriais, com um operário trabalhando 12 horas por dia. Quando o homem morria, e eles costumavam morrer cedo, porque as condições de saúde eram infernais, porque o número de horas trabalhadas era infernal, porque o nível de alcoolismo, até porque a vida era um inferno, era um troço infernal. Aí as mulheres não tinham como sustentar os seus filhos. Você tinha, em bairros como Whitechapel, por exemplo, em Londres, tudo quanto é mulher que era viúva ou cujo marido tinha abandonado, isso era extremamente comum, se prostituía, porque era a única maneira, tinha 5, 6, 7 filhos em casa, a única maneira de uma mulher fazer dinheiro era se prostituindo. Tipo, um nível de deterioração social na Inglaterra da primeira Revolução Industrial, que os pensadores liberais, aliás, é o mesmo momento em que o Marx está vivendo em Londres. E muitas das ideias do Marx vêm do que ele viveu primeiro na França e são complementadas pelo caos que ele vê em Londres. E a partir... Aí você tem uma escola que é do utilitarismo, e o John Stuart Mill é o cara que é o filho de um dos pensadores, o James Mill, de um dos pensadores do utilitarismo, e o Mill, enfim, um cara barbaramente neurótico, que vive uma linda história de amor, um dia a gente conta essa história, e muito confuso e ao mesmo tempo brilhante, genial, uma das mentes mais espetaculares do século XIX. O século XIX é o século do Marx, o século do Darwin, é o século do Freud. Quer dizer, você ter uma das mentes mais formidáveis dessa época, porque é um século com muitos gênios. E o Mill olha para aquilo e ele começa a falar, cara, vem cá, o que é liberdade? O que é liberdade? Liberdade é você poder ser quem você é. Liberdade é você poder ser o melhor que você pode vir a ser. Mas se você vive num ambiente no qual você não tem a possibilidade de exercer a liberdade, por causa da estrutura da sociedade, como que você pode ser livre? Um operário, um homem pobre e com pouca educação, na Londres do século XIX, como é que ele podia ser realmente livre se por um acaso ele tem que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia em condições miseráveis? Esse cara não tem condições de ser livre. Então, a gente está falando de uma abstração, a gente não está falando de uma coisa que as pessoas têm a real possibilidade de viver. Uhum. E por conta disso, o Mill começa a se virar e falar, olha, talvez, se a gente queira criar uma sociedade em que as pessoas são de fato livres, o que a gente precisa fazer é ter um Estado que tenha regras e se estruture de uma tal forma que permita que as pessoas possam ser livres. Então ele se vira e fala, olha, então, a gente precisa de educação pública universal.
Todo mundo tem que ter o direito de ter o acesso a uma boa educação. E ele teve uma educação formidável. Ricardo, um dos maiores economistas da história, foi o professor de matemática do meu, e de economia. E todos os professores eles foram... É um troço muito... Mas o ponto é, ele tem essa sacada que aí começa a ser desenvolvida por uma quantidade grande de pensadores no final do século XIX e início do século XX, e que é adotada pelo Partido Liberal Britânico, que tem nessa virada do século XIX para o século XX um dos grandes primeiros ministros da história da Inglaterra, que é o David Lloyd George, que é o cara que cria a ideia de serviço público de saúde universal. Ele não entrega isso. O serviço público de saúde britânico, que é bastante bom, o NHS, ele vai ser desenvolvido mais tarde, mas a raiz dele nasce no governo do David Lloyd George. A educação pública ela é consolidada no governo do David Lloyd George. A ideia de aposentadoria, de pensão pública, ela nasce no governo do David Lloyd George, justamente tentando dar um tipo de segurança para o trabalhador britânico que desse para ele um mínimo de dignidade que permitisse a ele poder fazer escolhas, poder exercer dessa liberdade. Isso, hoje em dia, na época eles chamaram aquilo de New Liberalism. Hoje em dia a gente chama isso de liberalismo progressista, ou os americanos e os ingleses às vezes usam a expressão left liberal, né, liberal de esquerda. Favor não confundir com o neoliberalismo. Não tem nada a ver com neoliberalismo. Você pode falar de liberalismo progressista e tal, mas essa é a corrente britânica, a escola britânica de liberalismo. Na Alemanha, o ordoliberalismo vai para um outro caminho que é mais concentrado na economia. Eles começam a se virar e falar, putz, pera um instantinho, se a gente faz o laissez-faire, se a gente deixa o mercado correr solto com suas próprias regras, você tende a ver a criação de monopólios, você tende a ver, na verdade, quem tem poder financeiro, quem tem poder de capital, impor regras ao resto da sociedade. Porque você tem o controle da produção de determinado tipo de produto, porque você tem... Então eles começam a falar de regulação da economia por parte do Estado. O que a gente tem que fazer com as big techs hoje. O que eu acho que a gente tem que fazer. E isso é a ideia do ordoliberalismo. Aí os austríacos, o que eles se viram e falam não, vocês estão errados. O que a gente tem que se manter fazendo é voltar e manter o liberalismo exatamente como ele era pensado no século XVIII. A gente tem que manter o laissez-faire, a gente tem que ter um Estado mínimo, a gente tem que ter um Estado que não intervém em nada na economia. E o Mises é o cara que lidera essa escola. Nos anos 40, no pós-guerra, tem um grande congresso de liberais em que vêm os ingleses, vêm os alemães, vão os austríacos, que é organizado por um jornalista liberal americano chamado Walter Lippmann. E é uma coisa muito engraçada, porque tem um determinado momento numa dessas reuniões que o Mises se levanta irritadíssimo com os alemães, irritadíssimo com os ingleses, irritadíssimo com os americanos, e bate a porta dizendo, vocês são todos os socialistas, tudo mais. E é um troço muito engraçado, porque uma das essências do liberalismo, para mim, e para a maioria dos liberais no mundo, é que o liberalismo não pode ser dogmático. A ideia do liberalismo não é se abraçar ao que pensadores liberais de 3 séculos atrás, de 2 séculos atrás ou de 1 século atrás pensaram. Você tem que estar consistentemente adaptando suas ideias à realidade que se põe na sua frente. Então, se o mundo mudou por causa da tecnologia, por causa do sistema econômico, por causa do que for, se o mundo mudou, você se adapta. Tem aquela frase, tem uma frase famosa do Keynes, que era economista-chefe do Partido Liberal Britânico, que quando que alguém estava lá cobrando, como assim, o senhor pensava isso, agora pensa aquilo? E aí o Keynes se vira e fala, quando a realidade muda, quando os fatos mudam, minha opinião muda. E as do senhor?
que é, eu acho que um pouco da essência do pensamento liberal. É isso que eu ia te perguntar, tá nesse princípio, né? O princípio do pensamento liberal é o seguinte, eu acho que são duas ideias. As pessoas têm o direito de serem quem elas são e viver ao máximo quem elas são. E elas têm o direito de desenvolver os seus talentos ao máximo que eles podem ser desenvolvidos. Cada pessoa tem o direito de construir a sua vida em liberdade. Amar quem quiser, trabalhar no que quiser, cometer seus erros e tomar as decisões a respeito da sua vida. Então, a partir do momento que você tem essas premissas, você tem que consistentemente olhar para o mundo e pensar que tipo de Estado a gente precisa ter para que isso seja possível, para que essa liberdade seja possível. Para alicerçar isso, Então, a gente precisa sim de um Estado que intervenha o menos possível, para não tirar das pessoas liberdade. Mas, às vezes, para dar liberdade às pessoas, o Estado precisa intervir. E é isso, de certa forma, que tanto alemães quanto britânicos, essa é um pouco a conclusão do que eles chegaram lá atrás, tá? No século XX, na primeira metade do século XX. E o que os austríacos, de certa forma, estavam dizendo não, a gente tem que continuar pensando que nem no final do século XVIII. É um dogmatismo que, na minha cabeça, é antiliberal. Agora, é isso que eu ia te perguntar. O Mises, então, talvez ele seja menos liberal do que... Veja o que eu estou falando. Na minha cabeça, ser dogmático é uma forma de não ser liberal. Mas eu jamais vou me virar para você e falar que o Mises não é liberal. Claro que era. Ele se considerava liberal, ele estava preocupado com liberdade das pessoas, ele estava preocupado com as mesmas coisas com as quais eu me preocupo. Só que ele chegou a conclusões sobre como dar liberdade para as pessoas que são muito distintas das minhas conclusões. Então, na minha cabeça, ele estava sendo dogmático. Essa é a minha opinião pessoal. Mas isso não quer dizer de forma alguma que ele não fosse liberal. Eu não vou me virar e falar, ele pensa diferentemente de mim, portanto ele não é liberal. Não, não é isso. Ele queria chegar ao mesmo lugar em que eu quero chegar. Eu só tendo a concordar com os pensadores ingleses, que são muito os pensadores americanos mesmo. Porque o liberalismo americano, ele é irmão e é desenvolvido a partir do liberalismo inglês. Então, quando você vai ter pensadores como John Rawls, por exemplo, na segunda metade do século XX, que é um grande pensador, um jurista, que é um grande pensador liberal americano, ele vai lá beber da fonte desse new liberalism, que não é o neoliberalismo, que é o novo liberalismo inglês do século XIX para o século XX. Eu sei que eu dei uma resposta um pouco longa, mas é que existe uma coisa meio maluca no Brasil, que as pessoas, por exemplo, muita dessa meninada que se considera liberal, primeiro eles são muito dogmáticos, e eles leram Mises demais e Zé Guilherme Melchior de menos. O Melchior é o melhor pensador liberal brasileiro, e se as pessoas lessem o livro do Melchior, teriam uma compreensão muito mais rica e muito mais diversa do que é liberalismo, do que ficar vendo um cara que que considerava 3/4 dos liberais do século XX socialistas, porque não pensavam exatamente igual a ele, linha por linha por linha. Entendeu? Esse dogmatismo não cabe numa ideologia que deveria ser a menos dogmática das três, que deveria ser aquela na qual se celebra até internamente ainda mais a diversidade de pensamento do que nas outras duas. Nada contra as outras duas, tudo mais, é só que existe uma diversidade grande no pensamento liberal que essa turma Mises ignora e ignora profundamente. E num país desigual como o Brasil, sabe, com um pedaço tão grande da população deseducada, cara, sem um Estado muito preocupado com segurança, com educação e com saúde pública, o Brasil não vai melhorar. Então,
a gente precisa desse Estado. E muito da aflição de nós liberais progressistas com as coisas de política industrial e tudo mais, é que você tira demais a atenção do Estado daquilo que é mais importante, que é capacitar o brasileiro para ser o seu melhor. Pedro, agora eu vou com a pergunta do Márcio. Ele diz o seguinte: Pedro, eu tenho uma dúvida nessa divisão de conservadores, liberais e socialistas. O chamado humanismo estaria em qual campo? No liberalismo, no socialismo, fora do conservadorismo? Ou o humanismo não tem nada a ver com essa divisão, é outra coisa? Depende muito do que ele está chamando de humanismo. Vamos lá. De certa forma, da maneira como... É que realmente depende do que ele está chamando de humanismo, tá? Poxa, Márcio. Coisas diferentes têm esse nome humanismo. Uhum. Mas se a gente for pegar na origem desse conceito, dessa ideia, o humanismo, na verdade, está nos três. Do que eu estou falando? O marco da virada da Idade Média para a Renascença é justamente a ideia de que na Renascença você começa a botar o ser humano e não Deus no centro do pensamento, no centro das ideias que estão se desenvolvendo, no centro das artes e tudo mais. O homem vitruviano. O homem vitruviano, é exatamente isso. É aquela coisa de o ser humano está no centro. E o iluminismo, que é esse momento no século, na virada do século XVII para o século XVIII, que é a Era das Luzes, né, que é o momento que começamos a ser mais, digamos assim, eles falavam desse jeito, mas eu vou usar muito entre aspas, porque hoje em dia a gente relativiza muito isso, mas a gente começa a botar a razão no centro. É quando a gente começa a falar em Estado laico, separação de igreja e Estado. Aquele processo que começa na Renascença, ele se consolida no iluminismo. É o momento em que Deus sai de vez da história e a gente começa a pensar numa sociedade que é feita para seres humanos. E no qual o discurso religioso não deve estar presente. E pelo contrário, a gente começa a falar em... O Estado não deve ter uma religião, as pessoas que devem ser individualmente livres para escolher a religião que elas quiserem, ou até escolherem não ter religião. Então, a filosofia que nasce do iluminismo, a ideologia que nasce do iluminismo, é o liberalismo. Quando o liberalismo se consolida e a ideia de democracia começa a ser discutida, surge em oposição ao liberalismo o conservadorismo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de esquerda e direita na Revolução Francesa, a gente está falando de liberalismo na esquerda e conservadorismo na direita. Mas esse conservadorismo, que nasce em oposição ao liberalismo, de certa forma, ele já é uma cria do iluminismo também. E aí, na década ali de 1820, por aí, começa a se consolidar uma terceira ideologia, que é o socialismo, e esse socialismo se põe à esquerda do liberalismo. Então você tem ali, o conservadorismo tinha nascido à direita do liberalismo, o socialismo nasce à esquerda do liberalismo. Mas ele nasce, você pega, por exemplo, Marx, ele vê que, primeiro teve a Revolução Burguesa, que tirou os aristocratas do poder. Agora vai vir a Revolução do Proletariado, que vai tirar os burgueses do poder. Quer dizer, o Marx já via o liberalismo como um passo de avanço, e agora vem essa coisa ainda melhor, na visão dele. Mas se você for entender a história dessa forma, todas estão falando, as três estão dando visões diferentes de o que elas consideram que é o melhor para o ser humano. E nesse sentido, não estou entrando no mérito de novo de o que é bom, o que é ruim, qual é melhor, mas todas são fruto dessa ideia que já tirou Deus do jogo e botou o ser humano no centro do debate. Então, o humanismo, eu diria que, se a gente está falando de
um conservadorismo moderno, se a gente está falando de um liberalismo moderno, se a gente está falando de um socialismo moderno que eu estou dizendo do século XVIII, XIX para cá, a gente está falando essencialmente de ideologias que são humanistas, que estão preocupadas com o ser humano, com o que é o melhor para o ser humano. Pedro, inclusive, antes da gente caminhar para o final, eu pensei aqui uma última pergunta, mas assim, foi muito difícil escolher. Eu queria dizer que a participação dessa vez dos meios foi incrível, assim, muitas dúvidas pertinentes e ficou difícil para mim. Eu vou terminar com essa, mas enfim, se você puder fazer mais vídeos, sabe, que encorajem as pessoas a fazer perguntas assim e baterem menos em você, ou baterem fazendo perguntas assim, eu vou ficar feliz, tá? Vamos lá. Jair perguntou o seguinte: por favor, Meio e Dória, aproveitem o ensejo para postar a necessária explicação sobre as diferentes nuances que o termo liberal assume na política e na economia mundo afora. É que, por exemplo, nos Estados Unidos, liberais são basicamente a esquerda, da qual o Partido Democrata é a principal legenda. Seria apenas porque lá a designação é por agenda de costumes, ou esta seria uma explicação simplista demais? Por aqui, o PL, Partido Liberal, é o contrário. Seria por causa do critério econômico, essa nomenclatura? E ainda tem o prefixo neo, a gente falou sobre isso, para os neoliberais, para emaranhar ainda mais a confusão. Agradeço antecipadamente. Vamos lá, excelente pergunta. Primeiro, e eu acho que mais importante... Não vai dar tempo de responder tudo. Não é nem isso. Ignora o nome de partido brasileiro. Entendeu? A gente tem agora a União Progressista, eu quero ver você explicar essa. Pois é, a União Progressista é um dos partidos mais à direita do Brasil, é um dos partidos mais à direita do Brasil, e se dizem progressistas. Eles não são progressistas, eles são conservadores. Então, o Partido Social Democrata Brasileiro, que era o PSDB, é um partido social-democrata sem sindicato na base. Uma das definições de um partido social-democrata, tipo, o Partido Social-Democrata Brasileiro é o PT, entendeu? Bom, então, isso posto... O Partido Trabalhista Brasileiro... Então, esquece o nome de partido Vamos ignorar nomes de partidos do Brasil. Eles não fazem... Está confundindo mais do que ajudando a explicar. Eles não fazem nenhum sentido. Isso posto, vamos lá. Nos Estados Unidos, lembra daquela coisa que eu falei? O socialismo está à esquerda do liberalismo e o conservadorismo está à direita do liberalismo. Nos Estados Unidos não houve o desenvolvimento de um socialismo. Tem inúmeras razões históricas, mas você não se consolidou um movimento marxista, um movimento comunista, não se consolidou, inclusive por repressão, um movimento anarquista. Essa esquerda radical que aconteceu no Brasil, que aconteceu em boa parte dos países da América Latina, em tudo quanto é país europeu, e que se desenvolveu na direção de uma social-democracia, esse troço nunca aconteceu nos Estados Unidos. Então, é como se nos Estados Unidos o jogo político fosse capenga. Em vez de você ter 3 macroideologias, você só tem 2 macroideologias. Você só tem o conservadorismo e o liberalismo. É por isso que nos Estados Unidos o liberalismo está à esquerda. Não bastasse isso, o liberalismo americano é um liberalismo inglês, que para a concepção liberal com a qual os brasileiros estão acostumados, que essa ideia mais escola austríaca, aí parece que um cara como Obama, um cara como Clinton não são liberais. São extremamente liberais. Mas são liberais que vêm... A escola é americana, mas a escola americana é filha da escola inglesa, que é um liberalismo mais progressista mesmo. Então, eles já têm um liberalismo progressista, eles não têm um socialismo. Fica aquela coisa de... O liberalismo nos Estados Unidos é a esquerda mesmo. Lá. Antes que as pessoas me corrijam, mas tem o Bernie Sanders, tem a Alessandria Ocasio-Cortez, tudo mais. Sim, existem alguns políticos socialistas, mas é tipo 2 ou 3. Não tem muita gente que venha de um... e que ideologicamente você poderia caracterizar. Tanto que um cara como Bernie Sanders, que no Brasil seria um petista normal,
Lá é tipo esquerda radical. A AOC é outra pessoa, lá é esquerda radical. Aqui seria um petista normal que o PCO ia ficar lá dizendo que é de direita, entendeu? Que o PCB, que é um partidozinho na Nico, ia ficar, essa turma de direita, tudo mal. Então... Tipo você nos comentários do meio, que uma hora você é totalmente ditatorial, assim, o de direita, raiz, e outra hora você é petista. Então, o que os americanos chamam de liberal, os Estados Unidos, que são o primeiro país a nascer de uma revolução liberal, o que os americanos chamam de liberal é liberal. O Clinton e o Obama são típicos liberais. Inclusive na lida com a economia. Mas esse imbróglio aí do neoliberalismo? Pois é, o neoliberalismo, eu gosto de uma definição de um cientista político inglês, que é um cara chamado Michael Friedan. Aliás, quem me apresentou ele foi o Christian, que é um cara que é o grande estudioso, é o principal um professor catedrático de Cambridge, e que é o mais importante pensador sobre ideologias britânico. E o Friedan faz uma caracterização de todas as ideologias, do socialismo, do conservadorismo e do liberalismo, e ele faz uma observação que eu acho que acerta na mosca o negócio. O neoliberalismo é um troço que nasce na Inglaterra e é adotado logo depois nos Estados Unidos, que nos anos 70, era de muito mau tom você ser conservador. E o Partido Conservador Britânico precisa inventar, é quase como um processo de rebranding. Ele precisa inventar um jeito de se reapresentar com uma marca nova. A mesma coisa, só que outra envelopada. A mesma coisa, só que você muda logo, muda o slogan, muda o jingle, muda as cores, mas é a mesma loja. Ok, tá para inglês ver. Bem, literalmente para inglês ver. E aí a Margaret Thatcher pega o Hayek, que é da escola austríaca, que é um grande economista, tá? Prêmio Nobel e tudo mais. E, diferentemente do Mises, é um cara muito interessante, mas é um cara tão dogmático quanto a turma da escola austríaca tende a ser. Ela pega, o Hayek já estava velhinho tal, e passou a carreira sendo ofuscado pelo Keynes, e ele velhinho, a Margaret Thatcher lança a mão dele, tipo, eu vou manter todas as políticas sociais como sempre foram no conservadorismo, só que eu vou adotar a política econômica liberal. Só a política econômica e do ponto de vista mais radical que ela pode ter. Aquela coisa que e aí se torna muito, essa coisa da ausência do Estado em tudo, se torna muito útil para você tirar a política social. E, portanto, sustentar a política conservadora, que era uma coisa que já era de não precisa ter política social. Não precisa se preocupar com isso, a gente tem que tirar serviço de quem é pobre. Bota as pessoas para trabalhar. Aí o Reagan nos Estados Unidos, a diferença é que o Reagan trabalha com um economista que é 1000 vezes superior ao Hayek, tá? Que é um cara chamado Milton Friedman, que não é um cara nem de perto dogmático como o Hayek era, porque o Milton Friedman não acredita em política social como de um jeito que o Hayek não acreditava. Mas aí o Reagan pega e refaz também o Partido Republicano, que é o Partido Conservador Americano, nessa mesma leitura. Então, na verdade, o neoliberalismo, desse ponto de vista, e sabe, o curioso é que não era negado pelos seus artífices. Se você perguntasse para o Ronald Reagan como é que ele se considerava politicamente, o que Ronald Reagan falava, de fato falava, era, eu sou um conservador. Se você perguntasse para Margaret Thatcher o que ela era politicamente, ela não diria que é uma liberal, ela diria que é uma conservadora. Porque eles eram conservadores. Mas aquilo, como eles trazem a política econômica liberal e na sua forma que não é alemã, não é nem a britânica. Porque, veja, essa visão britânica de liberalismo estava na esquerda. Sim, seria incompatível com
com os ideais deles. Exatamente, não estaria. Então eles pegam essa visão austríaca, encapam aquele negócio e, principalmente na América Latina, quando esse negócio começa a ser adotado pelo Pinochet, começa a ser chamado, é engraçado que o termo surge na América Latina no Chile, começa a ser chamado de neoliberalismo, que era uma coisa para ser uma ofensa, de certa forma, porque é a esquerda que está olhando e falando, são esses neoliberais e tudo mais, mas que é uma política que é conservadora nos costumes e é liberalismo escola austríaca na economia. E quando o Clinton vem ao poder nos anos 90, ele volta o liberalismo, ele continua mantendo o Milton Friedman, só que ele volta a ter política social. Entendeu? Então, acho que uma das dificuldades que eu tenho com o conceito de neoliberalismo como a esquerda aplica é que, em geral, a esquerda meio que diz que não, Clinton e Reagan são neoliberais. Clinton e Reagan são muito diferentes. Você não pode usar o mesmo termo, não importa como se define esse termo, você não pode usar o mesmo termo para se referir aos dois. Então, a maneira como eu leio o neoliberalismo é um rebranding, é o conservador querendo fingir que é liberal. E, de novo, tem uma coisa que o movimento, a turma do Livres, fala com muita frequência, que eu acho fundamental. Não existe ser conservador nos costumes e liberal na economia. Não existe isso. Tipo, se você é liberal, você tem que ser liberal por inteiro. Entendeu? Isso é ser liberal. Você tem que acreditar na liberdade completa da pessoa. Não é só na economia. Não dá para compartimentar o indivíduo. Assim. Exatamente. Até porque a ideia de liberdade econômica nasce do conceito de que as pessoas são livres para fazer o negócio que elas quiserem com quem elas quiserem. É porque a pessoa é livre que existe liberdade econômica. Mas a liberdade nasce na pessoa, não na economia. Percebe? Você é livre para amar quem você quiser. Você é livre para conversar com quem você quiser. Você é livre para fazer negócio com quem você quiser. Você é livre para falar o que você pensa. Então, a liberdade econômica é um pedaço da ideia de ser livre. Se você se vira e fala, eu acredito nessa liberdade, mas se vira e fala, não, calma aí, vamos conversar aqui sobre quem você tem direito de amar ou não, você não está falando de liberdade. Tá? Claro que não está. Não é liberdade que está norteando as suas ideias. Então, esse é o ponto principal, que eu acho que é a maneira mais simples de explicar por que não existe ser liberal na economia e conservador nos costumes. Tipo, meu irmão, você acredita em liberdade? Você deseja liberdade? Você acredita que... e essa eu acho que é a ideia principal, sabe, Yasmin? Eu não acho que seja possível ser feliz sem ser livre. Você só pode ser feliz se você é livre. Você só pode ter uma vida por completo se você é livre. Se você não pode ser levado... Eu não quero ser piegas aqui, mas se você não pode ser levado pelo seu coração, entendeu? Pelos seus instintos, por aquilo que te dá tesão de viver, como é que dá para ser feliz? Como é que dá para ser um ser humano completo? Entendeu? Se você não pode fazer as suas escolhas. E é isso que norteia o liberalismo. E por isso que isso é uma coisa que cala muito fundo em mim. E sim, é emocional também. Mas ninguém disse que política ou ideologia não era uma coisa... De forma alguma. Que mexe com a emoção. A emoção está sempre lá. A emoção está sempre lá. Mas a ideia do liberalismo é essa. Eu não acho que seja possível ser feliz de outra forma. Tá certo. A gente falou bastante sobre ser livre e agora eu vou te liberar. Tá certo? Vamos nos liberar a ambos. Obrigada, Pedro, pelo seu tempo. Semana Obrigado, que vem, Yasmin. estamos aqui? Sim, senhora. Perfeito. Então, até lá. Até. Nós estamos vivendo numa época em que até o jornalismo está muito fortemente ideologizado, sobretudo no meio digital.
que a gente é atacado pelos dois lados, né? Nós não jogamos em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferente, mesmo que as pessoas tenham congelado na polarização. A gente fala de tudo que ajuda a gente a entender um pouco mais o Brasil e o mundo.